Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro incrível chamado A Depressão no Divã, da Malva Malvar. A ideia aqui é a gente tentar entender a depressão de um jeito diferente, sabe? Não só como uma doença, mas como um diálogo interno bem complexo que acontece dentro da gente. Olha só com que frase potente o livro já começa. É uma descrição assim muito crua, né, de um estado de total desconexão. A pessoa vê a vida acontecendo ao redor, mas nada. O sentimento não vem junto. É exatamente desse ponto de partida, dessa sensação de vazio que a gente vai começar a nossa conversa. E para a gente começar a entender o que está por trás dessa sensação, a autora traz uma metáfora que eu achei genial, a de um motorista sem mapa. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Pensa bem, o carro tá andando, a rua existe, tá tudo ali. Mas sem um mapa, sem saber para onde ir, tudo vira um peso, um esforço enorme. E essa imagem ilustra perfeitamente a experiência. O corpo se move, a gente cumpre as obrigações, o mundo continua girando. Mas sem aquele senso de direção, sabe, aquele propósito que vem de dentro, aí cada coisinha vira um fardo. O ponto aqui não é a falta de movimento, é a falta de sentido. Tá, mas de onde vem esse sentido? Ou a falta dele? Para entender isso, a gente precisa conhecer os personagens principais que atuam dentro da nossa cabeça. A Malva Malvar chama eles, de forma bem criativa, de o elenco da mente. O primeiro personagem dessa história é o ego. Dá para pensar nele como o nosso gerente do dia a dia. É aquele eu consciente que está ali na linha de frente, sabe? Pensando, decidindo, se identificando com as coisas e se defendendo. É a parte da gente que diz eu sou isso, eu quero aquilo e que tenta manter tudo nos eixos. E assim, ele é super necessário para a gente conseguir funcionar no mundo. Só que o ego não é o quadro completo. O chefão mesmo, digamos assim, é o self. O self é um conceito bem mais amplo. É a totalidade do que a gente é e de tudo que a gente ainda pode ser. Pensa nele como uma grande matriz que contém tudo. O próprio ego, nosso corpo, nossas memórias e principalmente todo aquele potencial que a gente ainda nem explorou. E é aqui que a coisa fica interessante, preste atenção na diferença. O ego quer controle, quer que tudo faça sentido, quer se adaptar. Já o self quer verdade, ele quer integridade, quer que a gente se realize de verdade. E é exatamente a tensão entre esses dois desejos que está na raiz de um monte de conflito interno que a gente vive. Para completar esse elenco, falta a persona. A persona é basicamente a nossa máscara social. É a nossa interface com o mundo, sabe? Aquele papel que a gente desempenha para ser aceito, para se encaixar. É o bom profissional, o filho dedicado, a pessoa forte que aguenta tudo, a pessoa sempre compreensiva. Cada um tem as suas. E entender a diferença entre eles é fundamental. O ego é quem a gente é por dentro, é a nossa experiência interna, é quem sente o aperto, o conflito. Já a persona é a vitrine, a representação externa, que muitas vezes tem a função de esconder esse conflito todo para a gente se adaptar. O ego existe mesmo quando a gente está sozinho. A persona, essa só existe quando tem alguém olhando. Ok, então a gente tem esses três, ego, self e persona. Mas como é que eles deveriam funcionar juntos? Para explicar isso, a autora usa outra metáfora sensacional, a de uma orquestra. Mas e quando essa orquestra começa a desafinar? O que acontece? Nessa orquestra da mente, o self é a própria música. É a partitura da nossa vida, sabe? Aquela melodia autêntica, a nossa verdade mais profunda, que tá ali só esperando para ser tocada. E quem é o maestro? É o ego. A função dele, veja bem, não é criar a música. A música já existe, é o self. O papel do ego é reger, coordenar os instrumentos, ler a partitura do self e fazer essa música acontecer no mundo da melhor forma possível. E a persona, onde entra? A persona é o espetáculo. É o figurino, a encenação, a postura no palco. E ela é importante, claro. Ela é necessária para o concerto acontecer, para que a plateia consiga receber a música. Agora, chegamos na pergunta de US$ 1.000.000. O que acontece quando o maestro, o nosso ego, começa a reger só para agradar a plateia? Quando ele se preocupa mais com os aplausos, com a imagem da persona, do que em ser fiel à música do self. Aí, as consequências são pesadas. Vem o esgotamento, porque é cansativo demais sustentar uma performance que não é sua. Vem a perda de contato com a sua própria verdade. E aí começam a surgir os sintomas, ansiedade, depressão. E claro, aquela sensação de vazio que a gente falou lá no comecinho. A sensação de que a vida que se está vivendo não é de verdade.
E isso tudo nos leva para a parte final e talvez a mais transformadora dessa análise. A gente precisa aprender a ressignificar essa dor. Olhar para a depressão não como um ponto final, mas como um chamado. Sabe, é muito comum e até um pouco cruel a gente pensar assim. Será que uma pessoa com depressão não tem um self? Como se fosse uma falha de caráter, uma falta de alguma coisa. Mas a verdade que o livro aponta é bem mais profunda que isso. E aqui está a grande virada de chave, a grande mudança de perspectiva. A depressão não é a ausência do self, pelo contrário. Ela é a vida que ficou sem caminho. É como se a ponte entre a vida que o self quer muito viver e a vida que o ego está de fato levando simplesmente desmoronou. Isso é algo para a gente refletir, né? Muitas vezes a depressão aparece quando o self simplesmente não aceita mais a vida que está sendo vivida. Aquele peso todo, aquele cansaço que não passa, pode ser o nosso self gritando chega. É um não gigantesco a uma rotina, a um relacionamento, a uma persona que se tornou simplesmente insustentável. A dor, então, vira um sinal de que a vida de verdade está pedindo passagem. Então, para ficar bem claro, o self não é a parte da gente que vive a rotina, que executa as tarefas, que representa os papéis. Isso é trabalho do ego. O self é outra coisa. Ele é a parte que diz se a vida que a gente está vivendo é verdadeira ou não. Ele funciona como uma bússola interna que está o tempo todo perguntando: isso aqui, isso é de verdade para mim? E a gente termina com essa ideia, que é quase um convite. A proposta não é destruir o ego, mas sim treiná-lo. Fazer dele um maestro tão bom, tão flexível, que ele consiga reger não para a plateia, mas para a música. Um maestro habilidoso que está a serviço da verdade do self. E a reflexão que fica, no final das contas, é: qual será a música que o self de cada um está tentando tocar?